Os investidores que olham para o nosso país como um país em que as contas bancárias são congeladas sem que haja decisão judicial. Isso põe em causa não só o investimento no nosso país, mas também a credibilidade no sistema financeiro. Boa tarde, sejam bem-vindos à primeira edição do nosso e vosso programa O Mestre e o Aprendiz. O nosso mestre convidado desta primeira edição é alguém multifacetado, licenciado em Gestão de Empresas, pós-graduado em Finanças e mestre em Finanças Públicas e Gestão de Negócios, e tem anexado ao seu currículo um conjunto de participações em empresas e criação de projetos sociais. E durante este tempo vamos procurar saber dele o que esteve na base de tal percurso. Senhor Daniel Sapateiro, boa tarde, seja bem-vindo ao Mestre e Aprendiz. Obrigado pelo convite e espero que nesta entrevista consigamos então também espalhar essa energia para que todos aqueles que querem também entrar neste mercado e desenvolver negócios sintam também esta energia para todos eles e elas. É indiscutível que é uma pessoa bastante influente no mundo dos negócios, mas esse percurso que teve, essa pessoa que é hoje, não veio do dia para a noite. Eu comecei aos 14 anos, tendo em conta a situação dos meus pais, que não podiam obviamente cobrir naquele tempo todo um conjunto de despesas, e eu senti-me na responsabilidade como filho, e sou filho único, diga-se, de também poder ajudar em casa com um rendimento extra. Aos 14 anos comecei a trabalhar numa rede de lojas que nós no nosso país não temos, mas que é mundialmente conhecida, o McDonald's, a hamburgueria, e que começando na cozinha e depois para o balcão comercial eu podia ganhar algum dinheiro, ajudar nestas despesas de casa, mas o meu foco e o objetivo era poder aprender com as pessoas mais velhas e mais experientes. Foi a minha porta de entrada, de poder aprender então com os mais velhos, os mais experientes, uma área tão complexa, e que depois, hoje, é isso que eu faço. Então eu não esperei que me viessem dar um estágio, eu não esperei que aos 20, 30 anos procurasse o estágio, mas eu fiz-o precocemente. Fiz o estágio, a empresa ainda existe, em Lisboa, Portugal, e hoje estou no outro lado, que é, eu tenho o mesmo tipo de empresa e também promovo estágios para jovens que pretendam de facto se ingrar no mercado profissional, que cada vez é mais competitivo e exigente, e tendo em conta o contexto que estamos a viver. Há muitos jovens disponíveis, outros desempregados pela situação que o próprio país está a viver. É notável que tem um conjunto de formações de facto invejável. Conta-nos um pouco como conseguiu tantas formações. Para quem sabe, e quem não sabe passa agora também a conhecer um bocadinho da minha história de vida, eu vivi até aos 10 anos na Alemanha. E a Alemanha é um país que é primado pela qualidade, pela organização, pelo planeamento e exigência. E a minha escola pessoal é alemã, ou seja, planear, organizar, ser exigente comigo próprio e depois também exigente com os outros que estão à minha volta. E tendo em conta isso, todas as formações que fiz, que não são só superiores, 2 licenciaturas, 2 mestrados, estou também num doutoramento na Alemanha, de Economia, é também todas as formações complementares profissionais que continuo a ter, porque eu costumo dizer que a formação é essencial, reciclar conhecimentos é essencial, e isso é um investimento, e portanto nós tornamos não só melhores profissionais como melhores pessoas, e sempre como filho único que sou, tive essa disponibilidade de, portanto, trabalhar, porque garanto-vos, nada me caiu do céu, nunca e nada me caiu do céu. E sempre foi com trabalho, com o meu próprio investimento e dinheiro que fui fazendo e estudar, muitas vezes muito longe de casa, já fui estudante deslocado, portanto, e não quero parar por aí ainda. O senhor Daniel tem 3 filhas, sendo que a terceira filha é de um outro relacionamento. Essa terceira filha, esse outro relacionamento não beliscou a sua relação? Conte-nos um pouco sobre esta terceira filha. Eu tenho 2 filhas, a Sofia com 6 anos e a Bianca com 4. A minha terceira filha, obviamente que tem muito menos valor que as minhas filhas físicas, porque a terceira filha é uma empresa e uma comunidade que eu fundei no dia 8 de setembro de 2018, chamada Comunidade de Finanças para Todos,
E o que eu digo terceira filha porque ela me envolve tanto, em tanto tempo por dia, nos meus meios, naquilo que a minha vida privada podia ter de disponibilidade e não tem, porque eu dou muito de mim. É uma terceira filha porque quando nós tratamos as coisas já nesse patamar, nós elevamos a importância que ela tem para nós. E é isso que eu também tento passar na atitude para as pessoas e para os jovens em particular, é que nós temos que trabalhar e não esperar nada de ninguém. E então esse envolvimento que eu dou de várias horas por dia, num conjunto de plataformas de redes sociais, que a comunidade de Finanças para Todos tem esse lado das redes sociais, é também um exemplo de que nós podemos até gerir bem uma agenda com tantas coisas, porque eu tenho a minha vida pessoal, tenho as minhas 2 filhas, tenho Finanças para Todos, dou aulas e também sou pessoa, sou humano, sou homem, e no meio disto tudo as minhas 24 horas também são iguais para as 24 horas de todos nós. Além de professor, além de empreendedor, enfim, exerce cargos de administração em empresas como a Nautecampo e a Forex Angola. Conte-nos um pouco dessas empresas e qual é o seu papel nelas. Bom, a Nautecampo é uma empresa que está ligada à agricultura, que é uma das prioridades no meu ponto de vista, e tenho falado isso nos vários órgãos de comunicação social. A agricultura é o nosso petróleo do futuro. E portanto o que nós fazemos é angariar investimentos externos, particularmente em terras, fazendas no nosso país. A Forex Angola é, portanto, uma empresa virada para os investimentos financeiros. Portanto, para quem queira, de facto, diversificar os seus negócios, expandir, criar sociedades que possam permitir, por exemplo, que também investidores estrangeiros possam alocar os seus recursos cá, seja na agricultura, noutros. Portanto, somos um veículo também de que traz investimento para Angola. E nisso é algo também essencial para nós, porque quando se traz investimento, traz não só capital, mas traz conhecimento, traz equipamentos, e isso não aumenta o número de empregos, a formação profissional, o pagamento de impostos, e depois também, algo que para mim é particularmente muito importante, que é a questão do humanismo. Porque quando nós criamos um posto de trabalho direto, também criamos postos de trabalho indiretos, no fundo, famílias que estão agregadas a esses trabalhadores. E isso é tão importante quando se contrata, mas quando também se despede pessoas, e nós temos que ter a noção de que as consequências vão muito mais além do que o próprio trabalhador que é posto, portanto, numa situação de desemprego. Tantas atividades, perguntamos-nos como consegue arranjar tempo para conciliar tantas atividades. Bom, é uma questão de organização da agenda. Eu disse que um dia tem 24 horas, é verdade, mas a questão é como é que nós organizamos isso para que consigamos cumprir o máximo daquilo que nós estipulamos para esse dia. E uma das formas, e vou dar aqui uma dica, é que nós devemos ter as nossas prioridades. As prioridades que têm que estar enquadradas no foco que queremos, os objetivos e nas metas que queremos atingir. Mas temos que ter disponibilidade, porque no nosso país acontece tanta coisa que não está previsto e que nos acontece, e que nós temos que, de facto, tomar conta e resolver. E nós temos que ter essa flexibilidade e capacidade de adaptação para encaixar algo que não estava previsto dentro das nossas prioridades e perceber o que é mesmo urgente, grave ou não, e que depois podemos fazê-lo mais tarde. Temos que fazer pelo menos uma projeção de alguns dias, tendo em conta também a situação que estamos a viver, que é muito extraordinária, é muito imprevisível, tendo em conta esta pandemia e todos os acontecimentos que estão envoltos disso. Mas quem vive só o dia e não faz um planeamento um bocadinho de mais à frente, arrisca-se a nunca ter um dia em que ele consiga cumprir com as tarefas e as atividades e responsabilidades que tem. Levando a sério esses anos todos de administração que eu tenho feito ao longo da minha vida e da carreira profissional, porque somos um país jovem, somos um país que muitas das instituições ainda estão a aprender a andar, e é preciso pessoas como eu e outras ainda com mais conhecimento, porque há pessoas com mais conhecimento e capacitação de podermos desenvolver o país, melhorar a situação do ambiente de negócios, da formação profissional, porque é isso que estamos aqui a falar, porque só assim podemos se ingrar.
E como eu aprendi aos 14 anos com pessoas mais velhas, mais experientes, devemos ter essa humildade que eu continuo a ter, de gostar de falar com as pessoas mais velhas, mais experientes da vida. Os jovens têm que ter também essa disponibilidade, porque é isso que eu muito raramente não vejo, nem experiencio. É que, por exemplo, os estudantes saem e querem logo cargos de elevada posição, bem remunerados, sem saber aguardar que a vida tem degraus, e muitas vezes nós queremos saltar de vários degraus sem fazer esse escalonamento de que tudo tem que ter uma base, alicerces, para nós podermos ir ascender. Nesta senda da ideia, caso alguém que nos esteja a assistir esteja interessado em participar de um dos seminários do Sr. Daniel, há um local onde essa pessoa possa inscrever-se, possa, enfim, esperar algum feedback da equipe de produção do Sr. Daniel? A melhor forma e a mais direta é ser membro da comunidade de Finanças para Todos. Se me permite, eu vou falar também um bocadinho disso, que é, nós estamos em várias plataformas, no WhatsApp, e nós ficamos muito no WhatsApp, LinkedIn, Facebook e no YouTube. Porquê o WhatsApp? É uma aplicação que universalmente está instalada nos telefones e tablets. É um meio de comunicação, e neste momento temos 27 grupos ao mesmo tempo. Portanto, em praticamente 2 anos, estamos a fazer 2 anos em setembro deste ano, que estamos constituídos por isto. Temos 27 grupos ao mesmo tempo, portanto dá para perceber a dimensão e também controlar 27 grupos, adicionar pessoas, remover, pôr assuntos, debates. Temos, entretanto, também neste tempo abrimos 3 escritórios físicos, em Luanda, em Moçambique, em Maputo, Moçambique, e na ilha de Santo Tomé, porque a nossa visão é estar em todos os países de língua oficial portuguesa. Falta Cabo Verde, Guiné, Brasil, Portugal. E a nossa missão é educar o ser humano com conhecimento, com informação administrativa, financeira, de recursos humanos, porque nós identificamos, e eu particularmente quando fundei tive essa ideia de mitigar aqui a iliteracia financeira, os assuntos todos que são complexos ou não, ajudar a que as pessoas saibam lidar com este tipo de factos e eventos, e assim também melhorar a democracia dos países onde nós estamos. Tudo começou em Portugal, num banco inglês que tem mais de 200 anos, e isso levou-me a ter essa experiência também das tais boas práticas, de métodos de trabalho e ferramentas de trabalho que ainda hoje nós não temos, por exemplo, nem em Angola nem em Moçambique. E já no tempo em que eu trabalhava, em 1996, já existiam em Portugal que esse banco tinha. Portanto, nós, e eu também, quero também elevar as boas práticas, esse profissionalismo para um mercado profissional que é muito exigente, que lida com o dinheiro das pessoas, das empresas, e credibilizando. É uma questão de Pode enumerar algumas dessas boas práticas? Por exemplo, os métodos e sistemas de controle interno. Que é algo, por exemplo, que nós identificamos no Banco de Poupança e Crédito, que estão ausentes. Caso contrário, não existiriam, por exemplo, tantas fraudes dentro do próprio banco. Por exemplo, também algumas situações que nós temos vindo a ocorrer em algumas instituições financeiras que põem em causa o próprio sistema. Dou-lhe outro, por exemplo, há 2 semanas atrás, 2 bancos da praça, bancos privados, congelaram contas bancárias de uma instituição sem um mandado judicial. Portanto, não só a lei das sociedades financeiras de Angola, leis internacionais não permitem isso, pondo em causa não só o sistema financeiro angolano, mas também os investidores que olham para o nosso país como um país em que as contas bancárias são congeladas sem que haja decisão judicial. Isso põe em causa não só o investimento no nosso país, mas também a credibilidade no sistema financeiro. E isso é algo acautelado há dezenas de anos nos países desenvolvidos, que nós temos que transpor para cá, porque é através daquilo que eu disse na pergunta anterior, a questão da credibilidade
O sistema financeiro vive de credibilidade e de crédito que as pessoas, as empresas e os investidores colocam num sistema que é muito sensível, porque qualquer notícia que tenha a ver com bancos, com falência de bancos ou fraudes, põe em causa todo um sistema que faz parte de qualquer Estado soberano. Sr. Daniel, que qualidades acham que foram importantes para facilitar então o seu percurso, que ajudaram-lhe a conseguir o sucesso que tem hoje? 2 fatores: trabalho e o sentido de superação. Trabalho, como eu já pude explicar, eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar a família e pagar a minha formação. Por outro lado, a superação. Todos nós, somos confrontados com situações do dia a dia, mais leves ou mais profundas, que merecem sempre que, por mais que haja dor, que a queda que damos possa ser e pôr em causa os nossos objetivos, o nosso foco, esse espírito de superação, de ultrapassar os problemas, tem que estar sempre presente. Nós temos o maior poder do mundo, temos a possibilidade de carregar no botão vermelho, e o botão vermelho aqui é o botão das bombas e das armas nucleares que qualquer presidente dos Estados Unidos tem. Mas neste nosso caso é o poder de decidir sobre as nossas vidas. E quando nós colocamos o poder da decisão sobre as nossas vidas numa pessoa ou numa entidade, nós estamos a dar esse poder que damos livremente e gratuitamente. Sr. Daniel, pode dizer-nos quando é que Angola terá a sua banca digital e se acha que temos condições para tal? Bom, nós estamos dependentes de licença do Banco Nacional de Angola. Tudo passa pelo Banco Central, não só como receptor da documentação dos proponentes para a abertura de um banco, como também depois da sua supervisão. A questão é, nós estamos a viver um tempo extraordinário de pandemia e aguardamos também que haja novidades do Banco Central sobre isso. Se temos condições, temos condições. Aliás, nós não estamos a ser inventivos, nós estamos a replicar exemplos de bancos que os países desenvolvidos já têm, de bancos que têm um caráter virtual, portanto nas aplicações por via de telemóvel, tablets e outros dispositivos, e que com isso também possam se aproximar das franjas da sociedade que muitas vezes são relegadas para segundo plano. Eu costumo dizer, até no nosso cenário aqui bancário angolano, nós temos 26 bancos a operar, 23 privados, 3 públicos, e que não se aproximaram da população informal, que algumas estatísticas dizem que anda à volta entre os 70% e 80% da economia angolana é informal. E essas pessoas, essas atividades não estão a ser portanto, abraçadas por essa banca que hoje existe, esses 26 bancos. E, portanto, estes bancos digitais tendem também a fazer o quê? Uma aproximação das pessoas, educando, fazendo uma educação financeira e de inclusão das pessoas e não de exclusão, como está agora a acontecer. E isso melhora o quê? Porque imaginemos o seguinte: se cada zungueira e cada zungueiro puser 1000 kwanzas aos milhões de pessoas que estão nestas atividades, nós estamos a falar de que há muita liquidez que está fora do sistema. E o que nós queremos com este banco é obviamente fazer esse trabalho de inclusão das pessoas e obviamente melhorando também aqui o ambiente de negócios. Mencionando aqui um pensamento do Sr. Daniel, não é? Ser empreendedor sem ser empresário é algo que não sou concordante. Por que pensa assim? Sou, e eu tenho pessoas que seguem isso e há outras pessoas que não concordam comigo. E porquê é que eu digo isso? O empreendedor é aquela pessoa, um indivíduo que tem uma ideia de negócio, um projeto, e que muitas vezes fica por aí. Para mim, um empresário, e empresário não é só ter uma empresa aberta, ter um cartão de visita, é quando ele cumpre um conjunto de requisitos. Que requisitos são esses? É ter
trabalhadores, os seus trabalhadores de contrato de trabalho, ter seguros de acidentes de trabalho, pagar os impostos, contrair empréstimos e pagar os empréstimos aos bancos, é também fornecer e dar e promover o conhecimento e formação profissional para os seus trabalhadores, é também haver um bom ambiente de trabalho. Isso para mim é uma empresa. Tudo que não envolva isso pode ter uma empresa aberta, mas não é empresário nem é uma empresa. E portanto, quando eu digo empreendedor, é aquele que só fica na ideia e que tudo nasce numa ideia. É importante que hajam empreendedores. Tudo nasce a partir daí, mas nós temos é que formalizar, porque se a nossa economia entre os 70% e 80% é informal, nós temos que reduzir esse valor para o mínimo possível. Para quê? Porque se tivermos trabalhadores qualificados, com formação profissional, as empresas pagam impostos, as empresas pagam os seus empréstimos, que capacitem os seus trabalhadores, o que é que nós temos? Temos um país melhor e mais justo. O que está a acontecer é que nós estamos a promover muitas sessões de workshops, seminários, palestras de empreendedorismo, normalmente até aos finais de semana, que promovem e juntam jovens só ficando nas ideias e não promovendo a legalização dessas ideias como empresas e com este tipo de requisitos que as empresas devem ter. É por isso que eu sou contrário ao empreendedorismo como uma ferramenta só por si, de que é o princípio e o fim. Não. A ideia há de gerar depois uma empresa e a empresa tem que ter este tipo de responsabilidades, porque não tem só direitos, também tem obrigações. E normalmente nós não cumprimos na íntegra as obrigações dos empresários e as empresas. É nesse âmbito que eu falo de que o empreendedor é importante, mas não pode ser a economia angolana não pode ficar só no empreendedorismo. Mas face à nossa realidade, não será também porque esses microempreendedores, na conclusão daquilo que é legalidade, acabam por encontrar dificuldades a nível de burocracias, a nível daquilo que são os trâmites do Estado? Não será muito por esse lado também? Mas também é muito do sistema educativo. Eu aqui responsabilizo muito o sistema educativo. Aliás, eu costumo dizer, os estudantes quando chegam às universidades não têm preparação para chegar a um nível superior. E então a educação que Nelson Mandela disse que é a arma mais poderosa para transformar uma sociedade, não gera que nós capacitemos os jovens até para os problemas que ainda temos, problemas estruturais. Eu vou dar um exemplo. Eu abri uma sociedade no dia 10 de junho deste ano, repito, 10 de junho, e até hoje, dia 31 de julho, ainda não tenho a documentação da empresa, porque neste caso uma instituição pública ainda não resolveu um problema interno informático para junto do guichê único da empresa nós termos isto. Quer dizer, repare, e nós temos que ultrapassar, e ultrapassar como? Obviamente a tal superação, mas também nós e termos conhecimento, e muito conhecimento de como é que se abre uma empresa, quais são as responsabilidades de ter uma empresa, quais são as obrigações perante um conjunto de entidades, como trabalhadores, como clientes, com fornecedores, com o Estado, com os próprios sócios de uma empresa. A educação não prepara as pessoas para, por exemplo, para a poupança, para o investimento, para nós sabermos lidar com as instituições públicas. Nós, jovens, como disse, querem subir de graus muito rapidamente, e isso cria muitas vezes um grau muito elevado de frustração, porque nós queremos as coisas a uma certa velocidade que muitas vezes, como carregamos nas teclas do telemóvel e há uma resposta do telemóvel, da aplicação, a vida real não é assim. Então, se esse sistema educativo preparasse os jovens para aquilo que a realidade é e para aquilo que futuramente a sociedade vai precisar, nós teríamos uma resposta muito mais paciente dos jovens. Paciente não quer dizer que nós aceitemos tudo, que não reclamemos, que não sejamos exigentes, sim, mas também temos que saber que as coisas tudo têm um ritmo, e nesse âmbito a formação, já que o sistema educativo não os formou, a procurar as melhores formações, os melhores formadores para receberem esses inputs, para que, por exemplo, se eu quero ser empresário, o que é que eu tenho que ser até enquanto pessoa, enquanto indivíduo, perante a sociedade, perante o exemplo, porque se vão esperar de nós é que nós sejamos o exemplo para o resto dos trabalhadores. E muitas vezes os nossos empresários, e aqui falando dos empresários jovens,
é que começam a ter umas vidas faustosas, vidas de luxo, que não são condizentes, porque a empresa ainda não está sustentável, mas nós gostamos deste tipo de espírito, e esse espírito é contrário àquilo que é preciso ter como empresário, que muitas vezes é levar uma vida de parcimónia. Leva-nos remete-nos a sua, mais uma sua ideia de que a preparação e o planeamento é fundamental para o sucesso. Como? Repare, em tudo na vida, não só na organização do dia, mas também, por exemplo, nos objetivos que queremos. Se perguntar hoje a qualquer pessoa o que é que pensa daqui a 3 anos, se calhar provavelmente vamos ter pessoas que vão ter poucas respostas, vão saber dar poucas respostas. Porquê? Porque não estão a pensar nesse médio e longo prazo. Nós pensamos muito no dia ou no dia da manhã. E a organizar é como? Eu costumo dizer, com plano de ação. Uma folha A4, para quem não perceba, por exemplo, ou seja experiente em Excel. Uma folha A4, dizer, eu quero chegar ali. Ok, este é o meu objetivo. Para chegar ao meu objetivo, o que é que eu preciso de fazer? Quais são as tarefas que eu preciso fazer? Em quanto tempo é que eu penso realizar essas tarefas? Quem vai realizar as tarefas? E os obstáculos possíveis perante o cumprimento dessas parcelas para cumprir o objetivo. Isto é um plano de ação. Quando nós estabelecemos e depois executamos o plano de ação, normalmente temos um grande nível de cumprimento desses objetivos. Porquê? Porque sempre nós temos não só o exercício teórico, que é o plano de ação, mas depois temos a execução. E a execução, muitas vezes vamos ter desvios. Nós pensamos que uma ação vai ter um dia de execução e por qualquer coisa que acontece, vamos fazê-lo em 2, 3 dias. Nós temos que fazer o quê? Uma readaptação a esse plano de ação para ajustar àqueles desvios. Mas é o quê? É com esse plano de ação que é uma ferramenta da organização. O estado da economia angolana é factual, estamos em recessão há praticamente 6 anos. Este ano será o outro ano, desde 2014. Portanto, com a recessão que o OGE prevê para este ano, estamos a dizer que nestes 5, 6 anos vamos decrescer, empobrecer 9%. É uma economia paralisada. Já tinha problemas estruturais antes da pandemia. A questão da pandemia do Covid-19 só vem aqui também mostrar as nossas debilidades, que são muito profundas. A minha preocupação no meio disto tudo não é a situação só e apenas, é que o vislumbramento das soluções e de sair desta crise. É que eu vejo que nós estamos a entrar numa zona muito perigosa, já estamos numa fase muito perigosa e estamos a entrar cada vez mais porque não há essas saídas sustentáveis, como por exemplo a dívida pública de 123%, o nível de poupança das famílias que continua baixíssimo porque não há aqui uma mentalidade de poupança, um sistema financeiro debilitado. Basta só ver a questão do Banco de Poupança e Crédito, do Banco de Comércio e Indústria, que estão tecnicamente falidos, é as empresas que não conseguem importar bens, é a nossa desvalorização cambial do nosso Kwanza, que praticamente desde o início do ano está a desvalorizar 20% face ao dólar e ao euro, a inflação galopante, as dificuldades das pessoas em viver normalmente e a situação de pobreza e de fome que alastram no país, e não só em Luanda, mas também. E quando eu olho para o futuro, e eu gosto muito de olhar para o futuro, eu não vejo a situação risonha. Portanto, seja de todos os quadrantes e dos agentes da economia, é que nós focamos muito nas causas, mas não estamos a dar soluções. Isso é que preocupa, porque nós todos precisamos de uma economia saudável e que consiga responder à demanda das pessoas, das empresas e do próprio Estado. Para o Sr. Daniel, que acabou de fundar agora um grupo de voluntariado, o que significa voluntariado para si? O voluntariado é uma forma de estar na vida, é uma missão de saber estar e viver em prol e em comunhão com os outros que menos têm, ou mais fragilizados ou vulneráveis.
É algo que eu já trazia do ano passado com a intenção de abrir, por vários fatores não o consegui. Começámos a operar no sábado passado, dia 25 de julho, com uma missão muito explícita, seja ajudar famílias ou hospitais. E mais no contexto que estamos a viver, em que, como eu estava a dizer, se a situação é de aumento da pobreza, das dificuldades de vida das pessoas, faz todo o sentido que o nosso grupo e que possa ser multiplicado por muitos outros e associações que possam ajudar dentro dos recursos que têm famílias, viúvas, idosos, crianças e nos hospitais, clínicas, maternidades, mitigar estas dificuldades que são reais, que muitas vezes nos embaraçam e que nós, como na minha visão, não esperar que o Estado resolva tudo, nós temos que abraçar a sociedade para resolver todos estes problemas que são, eu disse, reais e cada vez crescem todos os dias. Bem, assim já para terminar, temos aqui uma frase: na vida precisamos ser eternos aprendizes. Concorda? Porquê? Desde que nascemos até que morremos aprendemos. E Platão dizia: só sei que nada sei. O filósofo grego. E estamos sempre a aprender e nós não somos nem detentores de todo o conhecimento, nem somos sábios. E os sábios são especialistas em áreas. Temos que ter essa humildade de aprender e reconhecer que não sabemos tudo. Porque se tivermos essa postura na vida, ela vai nos ajudar muito a que certas situações que nós às vezes passamos por arrogantes, por pessoas que se distanciam das outras porque sabem tudo e ao fim e ao cabo nós não sabemos nada. Aliás, eu costumo dizer, se há coisa que nós sabemos é que nascemos, nos desenvolvemos, crescemos e morremos. E muitas vezes nós não sabemos viver dignamente em amor com o outro, com o próximo. E logo aí, quando nós nos recusamos a aprender e inclusive até nos doarmos para os outros, nós não sabemos nada. Nós sabemos tão pouco e a qualquer momento nós podemos fazer parte do outro mundo que não conhecemos e que merece que nós nos empenhemos em aprender, mas também em transmitir que conhecemos. Porque o conhecimento morre quando fisicamente alguém morre. E se nós não deixamos um legado, uma herança de conhecimento, nós também não estamos a ser formadores, professores dos outros. E nós precisamos que todos nós façamos este intercâmbio de conhecimento, porque é assim que a sociedade vai ser muito melhor. Muito obrigado, Sr. Daniel Sapateiro, por ter se disponibilizado então a estar aqui com o nosso programa Mestre Aprendiz. Muito obrigado. Obrigado, até à próxima oportunidade. Bem, assim terminamos esta primeira edição com o Sr. Daniel Sapateiro. Mantenham-se ligados ao nosso canal, sigam-no nas redes sociais, está agora a passar em rodapé. Você que consegue ser o nosso mestre, venha cá contar a sua experiência de negócio, de vida, que possa agregar-nos algum valor. Escreva-nos a partir do nosso correio, também a passar em rodapé. Mantenham-se ligados e até a próxima. Sejam sempre aprendizes a vida toda. See ya!